We are introducing the iPhone 3GS. O ano é 2009 e a Apple lança o que seria até então o iPhone mais rápido de todos os tempos, o iPhone 3GS. Mas em 2022, será que ele vai dar bom? Será que ele vai funcionar? O que será que aconteceu nesses 13 anos de diferença da idade do meu iPhone para os dias atuais? Veja isso depois do nosso projeto de vinheta. E para falar do iPhone 3GS, eu primeiro preciso focar no que seria a linha sucessória deste telefone. A gente precisa lembrar que o iPhone 3GS ele é uma evolução do iPhone original, tá? O iPhone original ele foi lançado em 2007 e ele era um telefone até muito robusto, se você for comparar com os telefones que foram lançados à época. Mas a linha sucessória do iPhone, ela não saiu do iPhone inicial. Não teve um iPhone 2, um iPhone 3, um 3G e um 3GS. O iPhone ele saiu do iPhone, lançado em 2007. Em 2008 foi lançado o iPhone, que seria o iPhone 2, virou o iPhone 3G, porque ele vinha com conectividade 3G. E depois veio esse rapazinho aqui, o iPhone 3GS, porque ele vinha com uma capacidade de processamento mais rápido. E é justamente essa abordagem que a gente vai passar. Porque a grande verdade é que do primeiro iPhone, lançado em 2007, até o 3GS, a única inovação mesmo que existe é o 3G. Inovações de verdade você só vai conseguir ver a partir do iPhone 4, que é esse rapazinho que eu tenho aqui também. E depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. Esse rapazinho aqui que está, aliás, deveras muito bem conservado. É inacreditável como o iPhone 4 ele envelheceu bem. Ele se parece muito com o smartphone da atualidade. Tanto no acabamento, tá? Quanto até mesmo na qualidade de tela. É possível perceber a diferença, por exemplo, das telas do iPhone 3GS para o iPhone 4. São smartphones com telas completamente distintas, mas e que revelam qualidades muito boas até. E nós vamos começar a tratar disso agora. Mas então nós vamos passar do seguinte. Vamos primeiro tratar das questões mais básicas da coisa, que é a linha sucessória do iPhone. Então, para tratar a linha sucessória do iPhone, nós vamos começar o seguinte. O iPhone em si, tá? O que ele começa a mudar do 3 para o 3GS, que é a linha sucessória ideal dele, já que podemos dizer que do iPhone original para o iPhone 3G, a única mudança que tem realmente é a conectividade 3G, tá? Vamos lá. Do iPhone original até o iPhone 4S, que é o sucessor desse rapaz aqui, o tamanho de tela é o mesmo, tá? 3,5 polegadas, tá? A única diferença que muda é que no iPhone 4 ele já tem uma configuração de tela que é quase HD, tá? Mas, por exemplo, a densidade de pixels, tá? Ele muda, porque no iPhone 4 e no 4S, ele já tem a tela famosa retina, na qual você não consegue ver os pixels. E esse daqui não. A dimensão aqui é apenas 165 pixels per inch, né, que eles chamam. Tá? Já é um aparelho com um TFT LCD, tá? Ele tem 16 milhões de cores. E o que muda? Então a tela retina proporcionou um aumento na densidade de pixels do telefone, mas acredito que eu estou indo muito além. Vamos começar então a falar dos telefones e nós vamos determinar alguma coisa, tá?
Primeiro, o iPhone de primeira geração eu não vou chamar de iPhone 1, eu vou chamar de iPhone 2G, porque ele é o único telefone que não tem 3G embutido nele. Daí para frente todos eles seguiram a linha sucessória básica de velocidade e tecnologia de internet mais avançada. Então o iPhone de segunda geração já é o iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6S Plus e assim sucessivamente até chegarmos agora no 2022 no 14 Pro Max. Tá? A linha sucessória do iPhone ela se deu da seguinte maneira. Como eu já disse, o iPhone foi lançado com tecnologia 2G, tá? Então, o iPhone 2G, o 3G, eles têm o mesmo processador, que é o ARM11. A diferença do 3G para o 2G é a GPU dele, que é a PowerVR MBX, que já possibilitava o 3G, certo? A capacidade de memória RAM do iPhone original nunca foi divulgada. A RAM do 3G é 128 MB. Capacidade de memória básica para os dois primeiros iPhones, o 2G e o 3G, são de 16 GB. No 3GS ele já passa para 32 GB, certo? Passando disso, lembrando, até o iPhone 4S, todos os iPhones têm o mesmo tamanho de tela, 3,5 polegadas, porque era a visão de Steve Jobs de que você poderia manipular toda a tela do telefone fazendo a famosa operação com uma mão, tá? Então, todos os iPhones antes do 5 têm tela de 3,5 polegadas. Também, na linha sucessória do iPhone 2G até o iPhone 4S, todos os iPhones têm display TFT LCD. Pouca coisa mudou nisso. Então, de 2007, que foi o lançamento do primeiro iPhone, o iPhone 2G, até 2011, que foi o lançamento do iPhone 4S, nada mudou em relação à tela. Mudou. A gente precisa falar sobre tela porque a gente precisa falar da densidade de pixels. Quando chega o iPhone 4, a resolução da tela do iPhone muda completamente, porque ele sai dos 165 ppi desde a primeira geração do iPhone, o 2G, para 330. Ele dobrou essa resolução. E o que significa isso? Significa que 300 ppi, no caso, é o máximo que uma pessoa com uma excelente visão consegue enxergar. Então, a partir daí, você não consegue ver um pixel. Qualquer coisa acima de 330, você já não consegue ver pixel. Todos eles têm uma tela que libera 16 milhões de cores. Todos eles têm Gorilla Glass embutido. Há gente que discorde, mas todos eles têm. Tá? Com relação à capacidade de câmeras, a linha sucessória do iPhone, ela muda um pouquinho. Por quê? O iPhone 1, que é o 2G, e o 3G, eles têm somente câmera traseira. Aliás, o iPhone 2G, 3G e 3GS, todos eles só têm câmera traseira. A diferença é que no 2G e no 3G a câmera é de 2 megapixels, né? Com mistura. Eles têm a mesma resolução de 1600 por 1200. E a grande mudança de câmera na traseira ainda vem no 3GS, quando ele vem com uma câmera de 3,15 megapixels, né, que é 2048 por 1536. E no iPhone 4 é uma câmera de 5 megapixels, no iPhone 4S já é uma câmera de 8 megapixels, tá? Até então, chegando na linha sucessória até chegar no 3GS, nenhum telefone da Apple tem flash ainda. E detalhe, câmera frontal é algo que só se inicia no iPhone 4. Tá? Vídeo.
O iPhone 2G e o 3G não gravam vídeo. O 3GS grava numa resolução de 640 a 480 com 30 frames por segundo. O iPhone 4 ele grava em HD 720p com 30 frames por segundo. E o iPhone 4S na câmera traseira ele já grava em Full HD a 30 frames por segundo. A câmera frontal ele grava somente no 4 e no 4S, também tá com uma resolução de 854 por 480 a 30 frames por segundo. As conexões deles não mudam basicamente até o 3GS, porque todos eles pegam Wi-Fi 802/11, tá? A diferença é que o Bluetooth do 3G é 2.0, do 3GS é 2.1. GPS, eles usam o Apple GPS. Eles vieram com algumas inovações, tá? Até o 3G, até o 2 e o 3G, eles têm bateria com autonomia de conversação de 300 minutos, autonomia de standby de 300 horas, 350, 300 por ali. São baterias que estão girando ali no 1250, 1300 mAh. De novo, mudança só vem no 3GS, que a autonomia de conversação muda dos 300 para os 600 minutos, isso já com a adesão do 3G, ele melhora isso. E a autonomia de standby se mantém na mesma, tá? O que significa? O 3G ele acabou implementando um menor consumo de bateria em algumas situações para o iPhone 3GS. Mas a gente veio aqui para ficar no Technicase ou para testar o telefone? A gente quer saber como é que esse telefone se comporta em 2022. Eu coloquei um chip nele, ele está há 2 dias com um chip e eu vou passar para vocês algumas coisas do funcionamento dele e é agora. Então, tratando de como é esse telefone em 2022. Bom, em 2022, por incrível que pareça, o iPhone 3GS ele ainda é um aparelho bastante fluido, tá? Esse telefone especificamente, o meu, ele tem alguns probleminhas. Ele já não funciona mais o botão power e acredito que isso se deva pelo fato dele ter passado muito, mas muito tempo desligado, tá? O botão, o famoso botão de silenciar ele, que fica aqui atrás, na lateral, ele também funciona quando quer. Eu já não tenho mais a tampa do slot de chip dele. Tá, o botão aqui, ó, ele até tem o clique. É possível ouvir o clique. Então, ele não tem algumas outras coisas. É óbvio que o botão Home, que já era característica, sempre quebrou em iPhone, sempre quebrou com muita facilidade esse aparelho. No meu, ele estaria quebrado, mas graças a Deus a Apple sempre teve as opções de acessibilidade, o Assistive Touch, esse botãozinho mágico, e por ele eu vou fazer algumas operações. Vamos lá, a primeira coisa que o iPhone 3GS diferenciou dos outros iPhones era a busca do Spotlight. Spotlight você poderia buscar qualquer coisa no iPhone só digitando o que era. Ele ia procurar em todos os aplicativos, dentro do e-mail, em todos os lugares ele iria fazer funcionar. Agora, a nível de funcionamento, a primeira coisa que me espantou quando eu fui fazer ele funcionar é ligação. Eu estou ligando. Deixe-me verificar. Estou fazendo a ligação, ó. Estou ligando para o número do canal. E ele está tocando aqui, ó. Deixe-me colocar. Tá vendo? Então ele funciona bem. Vamos fazer um outro teste? Minha esposa está trabalhando e está indo direto para a casa da mãe dela. Vamos ligar para ela e ver como ela está.
Vou ligar pelo Viva Voz porque vai ficar mais fácil de a gente ouvir essa conversa. Oi. Oi, bebê, fala comigo. Vida? Lady? Oi. Ah, pensei Agora que tá bom ver. você não tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. O que você tava fazendo? Tô no ônibus. Tá bom, eu tô só fazendo um teste no iPhone aqui, depois eu falo com Aham. você. Beijo. Beijo, neném, te amo. Então, ele funciona até bem. Seria o que não é de se esperar para um telefone tão velho. E o mais interessante para um telefone dessa idade, que está funcionando com a internet ligada, é o fato dele não travar. Minha filha tem um iPhone, não tem um iPhone. Minha filha tem um Moto E6, telefone que foi lançado há uns 4, 5 anos atrás, com capacidade de processamento muito melhor do que esse aqui, tá? Com capacidade de processamento muito melhor do que a desse daqui, que tem pouquíssimos aplicativos e o telefone dela passa muito tempo travado. E por incrível que pareça, essa criança aqui, ele tem um armazenamento não muito grande. Se eu não me engano, esse telefone aqui não é nem o que eu tinha. Não é nem o que eu tinha, 16 GB. Esse é o primeiro ainda que eu comprei e ele só tem 8 GB de memória. A capacidade de memória disponível, 6,2 GB. Então é inacreditável. E ele tá operando bem, numa boa. Tá? Esse iPhone ele tá com o software instalado na versão 6.1.6 do iOS. Lembrando que o iOS ele fica no 6 até o iPhone 3GS e somente no 4 e no 4S é que ele muda para o iOS 7. Isso para os idos de 2010, 11. Então, no final das contas, o iPhone ele roda bem. Dada algumas características, é óbvio que em 2022 algumas coisas não iriam funcionar tão bem. Por exemplo, eu estou abrindo o Safari. Tem uma página da Wikipédia. Quando ele não demora muito para abrir, ele simplesmente não abre nenhuma página da internet, porque ele já não tem mais algum suporte de segurança, então ele não consegue estabelecer uma inicialização segura e ele não vai funcionar. Outra coisa que eu estou fazendo é tentando usar o Google Maps para localizar um endereço na zona norte de São Paulo. Haja vista que eu moro na zona sul, no Jabaquara. E sim, ele demora bastante. A gente tem que ir para o infindável ano de 2009. E ele conseguiu achar uma rota. Ele estava indo e ele conseguiu encontrar uma rota. Com muito custo, muita demora. Mas ele vai. E utilizando um 3G, no caso do chip de alta velocidade, mas ele vai. O que parece até inacreditável para o ido de 2022. Ele está carregando, está procurando uma rota. Enquanto isso, eu vou falar de umas outras coisas nele. Ele foi direto para a App Store. E já que nós estamos na App Store, deixe-me falar sobre ela então. A App Store, ela simplesmente não funciona no iPhone 3GS. Ela simplesmente não existe. Eu entro nas categorias, eu vou facilitar aqui, ó. Top Charts, no Genius, buscar, até verificar atualizações. Coloquei para verificar atualizações no cantinho na barra, no iOS 6.1, e ele não vai localizar atualização nenhuma, porque simplesmente a App Store no 3GS já não funciona mais. Não existe mais download de aplicativos, YouTube, etc, etc. Acabou isso. Ele só tem mesmo as configurações originais do iPhone. Mas fora isso, por exemplo, eu vou voltar no Safari, porque eu estava usando o Google Maps.
E ele estava estabelecendo uma rota, inclusive eu utilizei ele para fui fazer uma saída de moto, eu precisei utilizar o GPS. E aí, em vez de utilizar a do meu telefone atual, eu acabei utilizando a rota no. Acabei utilizando a rota no Google Maps. Só que ele funciona, ele demora alguma coisa. Deixa eu abrir as janelas aqui. E deixa eu abrir aqui o Google Maps. A página que eu estava tentando abrir. Vou abrir o Google. Então, Google. E abriu. Versão antiga ainda, bem simplificada. Maps. Pesquisar. Google Maps. E ele está abrindo. Não é numa velocidade tão significativa quanto a velocidade de um Google Maps na atualidade. Ele já está na função encontre o lugar. Vou fazer o comando por voz. Não dá para utilizar aqui. Se eu for utilizar, eu vou ser obrigado a abrir a App Store. E como a App Store não solta aplicativos, então Avenida Nova Cantareira. Apareceu Avenida Nova Cantareira, Tucuruvi. Aí já tem o íconezinho aqui de rota. Meu local. De moto, que é o veículo que eu mais uso. E por incrível que pareça, em 2022, ele vai navegar e ele vai me dar a rota. Obviamente, para fazer a navegação, eu vou precisar do Google Maps. Mas eu consegui navegar, eu não me lembro como foi a ordem dos fatores que eu fiz, mas ele foi. Mas ele funciona. Muitos sites ainda funcionam com até mesmo o YouTube. YouTube pelo internet, tá? Isso utilizando o Safari. Se eu for usar o aplicativo, não vai ser bom, porque eu não vou conseguir baixar. O problema de quando você passa muito tempo sem utilizar aplicativos é que chega um determinado momento em que você quer usar e os aplicativos já não são mais suportados e você não tem. E eu vou colocar uma música sem copyright aqui. Ele é um pouco lento, tá? Ele é um pouco lento. Buscar. Ele está buscando. Isso tudo pela página da internet, como se a gente estivesse acessando do nosso computador, já que o aplicativo não funciona mais. Por enquanto,
Aqui está dizendo, ó, obter o YouTube. Ele está sugestionando que você consiga ter o aplicativo na App Store. Eu vou tentar baixar ele na App Store e vamos ver até onde vai. E mais uma vez a App Store não quer funcionar. Em resumo, em se tratando de um telefone de 2009, em 2022 o iPhone 3GS ele funciona muito bem. Ele funciona até rápido. Eu vou aproveitar agora e vou bater umas fotos dele. E nós vamos ver, só como resumo, ele ainda demora um tempo para abrir. Está vendo? Eu vou tentar tirar uma foto do telefone ao máximo que eu consigo. Fez o barulhinho e gravar um vídeo com ele. E esse é um vídeo de teste para o canal AVTV, no qual eu estou filmando com o iPhone 3GS de 2009. Estou filmando o iPhone 4 de 2010. E é somente para um teste no canal. Então, dito isso, minhas considerações finais é a seguinte. Para um telefone de 2009, que era o embrião ainda dos smartphones, o iPhone 3GS ele funcionou bem, ele fez boas conexões, eu consegui navegar com ele razoavelmente bem no Mapas. Ele tá aqui, ó, tá me dando CEP no próprio mapa do iPhone, que ele tinha no conjunto de aplicativos. Então ele tem as funções. Esse telefone também foi o primeiro a ter a função Nike mais Nike mais iPod, Nike mais Apple, Nike mais iPhone. Porque o Nike mais iPod, ele foi colocado naquela época e era o início, aquele embrionário de utilizar o smartphone para calcular as atividades físicas. Ele tinha um sensorzinho que era pequenininho, você colocava ele dentro do tênis. Os tênis da Nike já vinham com espaço disponível para você colocar ele, e aí você fazia ele funcionar. Como considerações finais, o iPhone 3GS em 2022 ele funciona muito bem. Ele não trava, ele não tem delays, ele, assim mesmo não tendo aplicativo, as funções que você consegue utilizar no Safari e nos aplicativos que estão nele, funcionam muito bom, muito bem. Então, da minha consideração final para esse telefone, é que assim, ele está aprovado. Mas a Apple não ter dado suporte, continuidade de suporte para aplicativos nele, já que é um dispositivo que durou tanto tempo, isso é um pouco triste. E se com essa decepção, eu gostaria de dizer para vocês, até logo.